Boa tarde, pessoal. Vamos aqui gravar a nossa aula de número 12, onde eu vou continuar falando de função e suas representações. E a aula de hoje eu vou dar atenção à representação geométrica, ou conhecida também como representação gráfica, ou conhecida também como gráfico de uma função. O que eu vou fazer na aula de hoje é tentar mostrar uma habilidade que é essencial para quem lida com funções, que é dada uma representação gráfica, dado um gráfico, você identificar se ela é função ou não, qual é o domínio e qual é a imagem dessa função dada graficamente. Então, agora eu não vou partir da algébrica, como na aula número 11. Na aula número 11, o nosso foco foi a identificação da forma algébrica. Essa não. Essa vai ser só gráfica. E eu quero justamente que você identifique domínio, imagem e a natureza da relação, se ela de fato é uma função, tá? Então, vamos nós começar a nossa aula de número 12. Bem, aqui estamos nós. Vocês estão vendo o nosso quadro. E o tema, então, vai ser identificando uma função, seu domínio, sua imagem, não, é o último, né? Então, vou botar o e sua imagem, através do gráfico. Do seu gráfico. Pronto. Então, esse seria o nosso tema da aula e vamos começar. Então, o que eu vou fazer a partir de agora é dar muitos exemplos, tá? Então, vou começar aqui trabalhando dois exemplos. Eu vou dar um exemplo 1, né? Um exemplo 1 e um exemplo 2. Vamos fazer os planos cartesianos. Pronto. Então, vamos lá. Bem, aqui os planos cartesianos, com a imagem no eixo vertical e o domínio no eixo horizontal. Essa é a nossa convenção, né? Isso é o que nós combinamos fazer. Bem, então eu vou usar a seguinte convenção a partir de agora. Eu vou usar as cores, tá? Eu vou usar várias cores a partir de agora. E sempre essa convenção. Eu vou usar, para fazer o plano cartesiano, a cor preta, que eu já usei. Eu vou usar a cor azul para fazer função, né? Tudo que eu pintar de azul, né? Tudo que eu pintar de azul a partir de agora vai ser a função. A função vai precisar de linhas de chamada, identificação da abscissa da ordenada. Então, as linhas de chamada para identificar a abscissa e ordenada, eu vou fazer de verde. Eu estou falando função, né? Mas, na verdade, pode ser que ela seja só relação, tá? Então, eu estou usando esse termo, mas pode ser que seja uma relação e você diz, ó, não é função, e a gente vai identificar por quê. Vou fazer o domínio de vermelho.
atenção, domínio de vermelho, e a imagem de amarelo. Pronto. Então, a partir de agora, tudo que eu fizer em todos os exemplos que virão, todos, vou começar aqui pelo 1, todos os exemplos que virão, eu vou fazer essa convenção aqui para você não fazer a confusão com as linhas, que muitas vezes a minha linha vai ficar uma quantidade de linhas muito grande, tá? Então, vamos dar o primeiro exemplo. Nada mais simples do que uma função formada por apenas um ponto. Um ponto apenas. Quer dizer, uma relação onde eu tenho só um ponto. Bem, aí vou usar agora a cor verde para identificar quem é a abscissa desse ponto. Vou atribuir valores aqui. E a ordenada desse ponto. É um par ordenado formado, né? Um par ordenado 2, 4. Pessoal, eu quero saber agora quem é o domínio dessa função, pessoal. Esse é o caso mais fácil possível, né? É impossível ser mais fácil do que esse. O domínio dessa função é formado, é um conjunto unitário formado apenas pelo número 2. Né? O domínio se refere aos valores de x. E o único valor que x recebe desse ponto azul é 2. E a imagem? Olha a convenção das cores, né? Que eu estou usando. E a imagem é formada, o único número que recebe é o número 4. Então, são conjuntos unitários. E aí, outra pergunta agora. Essa relação é função? Bem, eu poderia fazer uma representação por diagrama aqui bem pequenininho, para mostrar que aqui eu tenho o número 2 mandando para o número 4. Então, 2 mandando para 4, eu pergunto, só tem esse par ordenado. Então, obedeceu a definição de função. Qual é a definição de função? Porque não está lembrado. Função é toda relação onde os elementos do domínio, todos eles do domínio, tem que ter exatamente uma seta. E não pode ser nem mais, nem menos. E aí, pessoal, sim ou não? Então, não é difícil perceber que sim, é função, né? Por quê? Porque o único elemento, sim, é função. O único elemento daqui, que é o 2, mandou exatamente uma seta. Então, tá perfeito. Primeiro exemplo, mostrei tudo que eu queria, né? O domínio, a imagem, identifiquei se era função ou não. Então, vou fazer isso agora em todos os exemplos que virão, tá? Vamos começar agora, vou começar com um segundo exemplo agora, exemplo 2. E esse nosso exemplo 2 vai ser formado por 2 pontos. Apenas. Vamos lá. Pronto. Tá aqui, marquei 2 pontos. Vou fazer de verde, né? As abscissas desses pontos e ordenadas. Então, a linha verde, né? O que está de verde não faz parte da função. É apenas para a gente identificar a abscissa ordenada. Vou botar aqui menos 6, ou vou botar de verde. Menos 6 e menos 3. E aqui a ordenada. Vamos supor que seja 4. Pronto, vou fazer a mesma pergunta, né? Eu tenho uma função agora formada só por 2 pontos. Aumentou de 1 para 2. As perguntas são as mesmas. Quem é o domínio, pessoal, dessa função? Também acho que não é difícil perceber que os valores de x que recebem são o 6, o menos 6 e o menos 3. Né? Como aqui foi o 2. Então, temos os valores menos 6 e menos 3. Então, o domínio agora é formado por 2 elementos. E a imagem, pessoal? A imagem é esse cara daqui. Né? Quem é ele? É o 4. Então, continua bem parecido com o exemplo anterior. A mesma imagem do exemplo passado. Pronto. A última pergunta que falta fazer é saber se ela é função. Essa relação aí formada por 2 pontos é uma função? Ou seja, aqui eu tenho 2 elementos, o menos 6 e o menos 3, mas como... E a imagem é o 4. Né? A imagem é o 4. E o menos 6 manda para 4,
que corresponde a esse ponto daqui, né? Esse daqui. E o menos 3 manda para o 4 também, que corresponde a esse ponto daqui. E aí, pessoal, obedece a definição de função? Todo elemento do domínio possui exatamente um correspondente? Resposta: sim, é função. Não é isso? Sim, é função. Pronto, exemplo 2 foi mostrado. Vamos agora para o exemplo 3. Eu vou apagar aqui a função, tá bom? Ó, vou apagar. Aproveitar aqui, vai ficar mais rápido que refazer tudo do zero, né? E aqui vai ser o exemplo 3. Eu vou até deixar esse ponto. Vou deixar, não tem nenhum problema, até aproveitar um ponto. No exemplo 3, eu vou permanecer, exatamente como no exemplo 2, eu vou permanecer fazendo 2 pontos. Com a seguinte diferença agora. Vai ser esse ponto que eu já fiz aí, e vai ser esse ponto daqui. Cuja abscissa, obviamente, é o 2, e cuja ordenada é o 1. Pronto. Então, exatamente como no exemplo anterior, eu tenho 2 pontos. Não mudou isso aí, não. Eu tenho 2 pontos. A minha função é formada por 2 pontos. Uma quantidade finita de pontos, né? Beleza. Quantidade finita de pontos. Então, vamos repetir as perguntas. Qual? Quem é o domínio, pessoal? Quem é o domínio? Então, não é difícil perceber que o domínio continua a ser esse daqui, né? O domínio é formado apenas pelo número 2. E quem é a imagem? Ou quem são a imagem? A imagem aqui é o 4, que recebe aqui desse ponto, e o 1 também. Né? Sempre a imagem é aqui o Y, né? Sempre o domínio é aqui o X, né, pessoal? Vou passar a fazer até isso aqui com essa cor, com essas cores aqui. Até para ajudar a visualizar essa questão do domínio e da imagem, que o domínio é o eixo X. Pronto. E quem é a imagem? Então, pessoal, escrevendo agora a imagem, não é difícil perceber que a imagem é formada pelo 1 e pelo 4. Bem, um exemplo muito parecido com o anterior, né, pessoal? Só que aqui, o exemplo anterior, o domínio tinha 2 elementos, e aqui só tem 1, e a imagem que tinha um elemento, aqui tem 2. Aí vem a pergunta crucial. É função, pessoal? A resposta para os 2 primeiros exemplos, sim. Esta relação, né? Este gráfico, né? De uma relação, né? Então, esta relação é função? Essa é a pergunta que não quer calar. É uma função formada por 2 pontos apenas. Exatamente como no exemplo anterior, que também era formado por 2 pontos. Bem, quando eu vou fazer a representação por diagrama dessa função, eu sei que o 2 está mandando para o 1 e para o 4. Né? Esse 2 para o 1 corresponde a esse ponto daqui. E 2 para o 4 corresponde a esse ponto daqui. Né? Ponto que está mais em cima. E aí eu pergunto, essa relação obedece à definição de função? Todo elemento do domínio possui exatamente um correspondente? É só olhar para cá e perceber que não. O 2 não tem exatamente um correspondente, ele tem mais de um. Então, a resposta para isso aqui não é função. Então, percebam que se você tiver, toda vez que você tiver 2 ou mais pontos de uma função, numa mesma vertical, né? Eu me refiro a essa daqui é a direção vertical, ó. Então, nessa direção vertical aqui, se eu, né, tracejar aqui, não é difícil perceber que nessa vertical daqui, eu tive 2 pontos numa mesma vertical. E isso foi suficiente para fazer com que 2 imagens se relacionassem com o mesmo domínio. E se isso acontece, não é função. Não tem problema
que os dois pontos estejam numa mesma horizontal, como no exemplo 2. Ó, nenhum problema. Por quê? Porque aqui são dois números do domínio mandando para uma mesma imagem. E isso não faz com que a relação deixe de ser função. Mas aqui no exemplo 3 faz. Bem, então espero ter clareado essa ideia. Então, já com dois pontos, já é possível que uma relação deixe de ser função. Pronto, vamos agora a mais exemplos. Vamos para o exemplo 4 agora. Então, vou aproveitar isso aqui. Vou aproveitar. Vou apagar o domínio e a imagem. Vou apagar. Dessa vez eu não vou aproveitar ponto nenhum. Vamos refazer o nosso eixo Y. Vamos refazer o nosso eixo X. Pronto, está refeito. Não está muito bom não, mas finja que está, tá certo? Quer dizer, eu não vou também cobrar aqui perfeição, tá? Mas beleza. E agora a minha função é formada por esses pontos agora. Vou botar pontos agora no terceiro quadrante, ó. Esse ponto. Esse ponto. Esse ponto. E esse ponto agora. Então, essa minha função é formada por 4 pontos. Tá? Esse vai ser o nosso exemplo de número 4. Vai ser o nosso exemplo de número 4. E agora vamos colocar de verde as abscissas e as ordenadas desses pontos. Aqui vai ser o 3. Aqui vai ser o 7. Gente, tá meio tortinho aqui, né? Falha minha, tá? Que eu não estou usando régua aqui, mas sempre tem que ser linhas retas, né? E paralelas ao eixo X e ao eixo Y, né? Sempre. Se não tiver, é falha minha, tá? Pronto, aqui as retas horizontais. Então, vamos lá. A mesma pergunta dos outros. Quem é o domínio dessa função? Assim, não, faltou um ainda, né, pessoal? Faltou essa abscissa aqui. E atribuir valor. Qual o valor? Vamos supor que aqui seja o 5, o menos 5. Aqui, esse cara aqui seja o menos 2. E esse cara daqui seja o 4. Pronto. Agora sim, eu pergunto a vocês. Pessoal, quem é o domínio dessa função? Então, não é difícil perceber que um domínio é o 5, é o 3 e é o 7. É o 5, é o 3. Desculpa, 5 não, né, pessoal? É o menos 5, corrigindo, né? É o menos 5, é o 3 e é o 7. Então, veja que o domínio é formado por 3 elementos. E a imagem? A imagem é formada pelo 4, que está aqui no eixo Y, e o menos 2, que está aqui também no eixo Y. Então, quem são eles? E não é de vermelho que eu tenho que fazer, é de amarelo. Então, vai ser quem? O menos 2 e o 4. E, mais uma vez, eu repito aquela pergunta do outro. Essa relação é função? É função? É uma pergunta. E aí, pessoal, qual é a resposta? Sim ou não? E por quê? Vou fazer sempre a representação por diagrama, que eu acho que fica fácil de associar agora, né? Os pontos, quem são? O menos 5, o 3 e o 7, eles mandam para o menos 2 e para o 4. Esse ponto aqui é o menos 5 mandando para o menos 2.
Esse ponto daqui é o 3 mandando também para o menos 2. Esse ponto daqui é o 3 mandando para o 4. E esse ponto daqui é o... Esse ponto daqui é o 7 mandando para o 4. Então, 4 pontos, pessoal, 4 setas. E eu pergunto, é função ou não? Resposta. Função é uma relação de todo elemento do domínio possui exatamente um correspondente. Eu olho aqui para o elemento 3 e percebo que ele está mandando 2 setas. É isso? Ele está mandando 2 setas. Então, a resposta, não. Não é função. Aí eu podia até lançar uma pergunta agora. Eu podia dar um problema desse e dizer, ó, esta relação mostrada neste gráfico não é função. Retire um ponto para tornar essa relação uma função. Retire um ponto. Que ponto eu tenho que retirar para tornar esta relação função? Ela não é função, mas eu quero torná-la função. O que é que eu tenho que fazer, pessoal? Então, não é difícil perceber que desse elemento 3 aqui, que parte de 2 setas, se eu retirar uma seta, acaba o problema. Então, eu posso retirar tanto esse ponto daqui, quanto esse ponto daqui. Então, se eu apagar um desses pontos e passar a ter 3 pontos, a resposta passaria a ser função. Pronto, eu vou escolher apagar o de baixo. Pronto, vou apagar esse daqui. Pronto, apaguei. Apaguei. Então, agora eu tenho uma função não mais com 4 pontos, né, pessoal? Agora eu tenho uma função com quantos pontos? Com 3 pontos. E se agora eu faço essa mesma pergunta, é função? Qual é a resposta agora? Agora a resposta é função. E por quê? Porque eu apaguei o 3 mandando para o menos 2. Apaguei essa seta daqui. Vamos refazer? Continua a ser o mesmo domínio, né? O menos 5, veja que não mudou o domínio, hein? Menos 5, 3 e 7. Ó, os mesmos elementos. A imagem também não mudou. Ó, continua a ser o menos 2 e o 4. Nenhuma mudança na imagem. Esse par ordenado permaneceu, ó. Né? E esse permaneceu. E agora permaneceu o 3 mandando para o 4. Pronto. Tá meio mal feito, né? Mas a ideia é essa. Agora eu só tenho 3 setas. E, consequentemente, parte 1 de cada elemento do domínio. Ok, pessoal? Na verdade, eu fiz 2 exemplos em um agora, né? Fiz um com 3 e um com 4, tá? Posso dizer que foram os exemplos 4 e exemplo 5, né? O exemplo 4 com 4 pontos e o exemplo 5 com 3 pontos. Veja que o exemplo 4 foi função, sim. Desculpa, o contrário, né? O exemplo 4 com 4 pontos não foi função. E o exemplo 3 e o exemplo 5 com 3 pontos, sim, foi função. Pronto, vamos para o próximo exemplo. Vamos para o exemplo 6. Vamos para o exemplo 6. E a partir do exemplo 6, eu vou colocar uma novidade. A novidade vai ser a seguinte. No nosso exemplo 6, em vez de eu pegar uma quantidade finita, limitada de pontos, eu vou pegar uma quantidade infinita. Uma quantidade infinita de pontos. Ou seja, eu não vou fazer só 2 pontos. Eu vou fazer infinitos pontos. E como é que eu represento, professor, infinitos pontos em um gráfico? Como é que eu faço isso? É muito simples. É só fazer uma linha unindo os pontos.
Pela nossa conversão a partir de agora, qualquer linha que eu fizer, eu vou estar representando infinitos pontos. Então, a linha minha vai ser essa daqui, unindo esses dois pontos aqui. Então, vou até aproveitar, né, o exemplo anterior, tá? Vou fazer de verde a linha de chamada. E faço aquela pergunta de novo, mais uma vez, novamente. Pessoal, quem é o domínio dessa função? Então, não é difícil perceber que o domínio é formado. Qualquer ponto que você pegue, né? Eu tenho esse ponto, tenho esse, mas eu também tenho esse aqui. Eu também tenho esse aqui. Qualquer um deles eu posso pegar. E qualquer ponto que você pegue, né? Se você for escrever a abscissa e a ordenada, esse ponto aqui, dessa extremidade, a abscissa dele é 2 e a ordenada dele é 4. Esse ponto aqui, ó, a abscissa é 2 e a ordenada é 1. Esse ponto aqui, ó, um cara aqui fazendo uma nova linha de chamada, ó, que manda aqui pro 2. Esse cara daqui, ó, é 2 mandando pro 2. Perceba, então, que em todos esses elementos, em todos esses pares ordenados, a abscissa é a mesma, ou seja, o domínio é formado só pelo 2, né, pessoal? Tá? Então, vou apagar aqui esse monte de par ordenado que eu marquei aqui, para deixar claro que a função é só o que está de azul, tá? Para não ficar essa festa de, né? E vou apagar isso aqui, ó, e vou refazer para deixar claro que nós temos apenas uma linha, que no caso é um segmento de reta, tá? Ó, que vai daqui até aqui, ó. Toda vez, então, pessoal, é o convencional a partir de agora, viu? Toda vez agora que eu marcar, que eu fizer uma linha, não interessa se é linha reta, se é uma curva, é uma linha. Uma linha qualquer linha que eu traçar aqui, eu vou ter infinitos pontos, né? Porque qualquer linha que eu fizer, tá aqui uma linha, ó. Quantos pontos tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem infinitos pontos. Porque entre dois pontos, se eu der um zoom, eu consigo botar um no meio entre eles. Se eu der outro novo zoom, eu coloco entre eles. E assim por diante, né? Então fiquem atentas a esse combinado a partir de agora, tá? Qualquer linha pra gente vai ser formado por infinitos pontos. E a imagem, pessoal? E agora vem uma novidade interessante, né? Porque, como eu tenho infinitos pontos, cada um deles vai ter uma imagem diferente. Ou seja, a imagem não é formada só agora pelo 4 e pelo 1. Todo mundo aqui no meio também faz parte da imagem. Enquanto o domínio continuou a ser só o 2. Então, pessoal, a imagem vai ser formada, atenção, hein? Ó, pelo intervalo, olha a novidade, pelo intervalo que vai do 1 ao 4. Como aqui a bolinha está fechada, ó, bolinha fechada, como aqui também está fechada, então é fechada no 1 e fechado no 4. Então, aqui fica bem clara a ideia do infinitos pontos, aparece aqui agora, né? Porque nós teremos infinitas imagens. Lembre que entre uma reta real, né? Que eu marco 1 e marco 4, eu tenho infinitos números aqui, né? Infinitos números entre esses dois números dados, né? Pronto. E a última pergunta, é função ou não, pessoal? É ou não é função? Veja que agora eu tenho infinitos pontos. Bem, aí se você fizer o diagrama de novo, você vai perceber que vai acontecer algo similar a um exemplo anterior, né? O domínio é só o 2. E a imagem vai do 1 ao 4, passando por infinitos pontos aqui no meio. Então, nós teremos, para cada ponto desse, uma seta. E são infinitas setas, já que nós temos infinitos pontos. Então, eu pergunto, obedeceu o único elemento do domínio 2, obedeceu a condição? Todo elemento do domínio possui exatamente um correspondente? Claro que não, né? Então, a resposta é, não é função. Pronto. Esse foi o exemplo de número 6, pessoal. Acabo de mostrar o exemplo 6 para vocês.
E foi uma novidade no que se refere ao fato de ter sido o primeiro exemplo com infinitos pontos. Vamos fazer outro agora. Vamos para o exemplo 7. A partir de agora, todos os exemplos que eu vou dar a partir de agora, pessoal, serão com infinitos pontos, viu? Todos, sem exceção. A partir de agora, todos que eu vou dar vai ter infinitos pontos. O infinito ficou mal escrito aqui. Deixa eu ver se eu melhoro. Infinitos pontos. Bem, e cadê os infinitos pontos? Até agora só tem 3 aqui. Aí eu vou unir esses dois, pessoal. Acabo de unir esses dois. E aí? Acho que dá para perceber que o domínio agora passou a ser formado por toda essa região aqui, né, pessoal? Né? Que está de vermelho. E a imagem não mudou. Então, vamos lá? Domínio. Agora o domínio é formado pelo número menos 5. Aí eu boto entre chaves, porque é um número só. E faço união com o intervalo que vai do 3 ao 7. Então, o intervalo, colchetes, então o intervalo é colchetes, do 3 ao 7. Pronto, acabo de fazer o domínio. E quem é a imagem, pessoal? A imagem é formada, é um conjunto formado pelos números menos 2 e 4. Veja que agora é o contrário do anterior, né? Enquanto no exemplo anterior, no exemplo 6, o domínio tinha um elemento e a imagem infinitos, no exemplo 7, que é esse que nós estamos fazendo agora, nesse exemplo 7, a quantidade de elementos da imagem é finita, só tem 2 elementos a imagem, mas já o domínio, por causa do intervalo que vai do 3 ao 7, possui infinitos pontos. E a última pergunta, pessoal, é função ou não? O que é que vocês acham? O domínio é formado pelo menos 5, pelo 3, pelo 7 e tem infinitos pontos aqui do 3 ao 7, hein, pessoal? Lembrando isso. E quem é a imagem? A imagem é formada pelo menos 2 e pelo 4. Quem são os pares ordenados? Esse ponto aqui, né, mostra que o menos 5 manda para o menos 2. Esse ponto aqui mostra que o 4, que o 3 manda para o 4. Esse ponto aqui mostra que o 7 manda para o 4. E todos esses pontos aqui intermediários mostram que esses pontos aqui, todos mandam para o 4. Então eu pergunto para vocês, todo elemento do domínio possui exatamente um correspondente? Resposta? A resposta é sim, é função. Sim, é função. Então perceba que apesar de ter infinitos pontos, nenhum elemento do domínio deixou de mandar uma seta só. Então, é função, sim. Esse exemplo 7, então, né, é interessante e é legal comparar com o 6, porque o exemplo 6 é formado por um segmento de reta vertical e o exemplo 7 é formado por um ponto mais um segmento de reta horizontal. Então, veja que ele não deixou de ser função. Vamos para o próximo exemplo, pessoal. Vamos para o próximo exemplo. Vai ser o exemplo de número qual? 8, não é isso? Deixa eu apagar isso aqui. Vamos refazer o nosso. Fazer a mão livre agora não vai ser simples, né? Mas, beleza.
Pronto, está aqui refeito. E, de novo, o nosso x, né? Está aqui e o nosso y ali. A nossa função agora vai ser a seguinte. Eu vou fazer esse segmento de reta agora. Que vai daqui até aqui. Lembra que aqui a bolinha está aberta e aqui a bolinha está fechada. Vamos fazer as linhas de chamada, verdes, para identificar a abscissa e a ordenada. Deixa eu apagar esse númerozinho aqui. Pronto. Então, beleza. Aqui também. E aqui também. Deixa eu atribuir os números. Aqui vai ser o 2. Aqui vai ser o 5. Aqui vai ser o menos 2. E aqui vai ser o menos 5. E eu pergunto para vocês agora, pessoal. Então, mais uma vez, eu tenho uma função formada por infinitos pontos. Todos estão vendo esses infinitos pontos? Sim ou não? Ó, 1 ponto, 2, 3, 4, 5. Se eu marco quantos pontos eu quiser, dado um segmento de reta, eu marco quantos pontos eu quiser. Então, não tenho medo de errar, que eu tenho nesse intervalo aqui, nessa função de azul aqui, infinitos pontos. Então, vamos lá. Aquela pergunta de sempre, quem é o domínio, pessoal? Não é difícil perceber que o domínio vai daqui até aqui. Sendo que aqui é fechado, porque a bolinha está fechada aqui nesse ponto azul. E aqui, pessoal, a bolinha aberta, ó. Porque esse ponto daqui, de baixo, que está no quarto quadrante, né? O que está mais embaixo possível no quarto quadrante, ele nesse ponto, na verdade, não existe. Por isso que tem que botar a bolinha aberta. Pronto. Então, o domínio, pessoal, vendo o que eu marquei, é o intervalo que vai do 2 ao 5. Fechado no 2 e aberto no 5. E a imagem? A imagem é formada por todo mundo aqui, ó. E aqui, ó, fechado, por conta desse ponto aqui. E aqui, aberto, já que esse cara aqui está aberto. Pronto, é esse intervalo aqui. Então, quem é a imagem, pessoal, é o intervalo que vai do... Tem que ser na ordem sempre, do menor para o maior. O intervalo que vai do menos 5 ao menos 2. Aberto no menos 5 e fechado no menos 2. Né? Já que esse cara aqui, a bolinha era fechada. Né? É isso, pessoal, né? Identificando... Sim, agora a próxima pergunta. É função ou não? Esses infinitos pontos formam uma relação, com certeza, mas formam uma função também? Bem, eu acho que dá para perceber que cada que você pegue, esse ponto aqui, ó, ele vai ter, para esse domínio aqui, ó, vai ter essa imagem aqui, pessoal. E esse outro ponto aqui, ó, para esse domínio aqui no eixo X, vai ter essa imagem aqui. Ou seja, pessoal, dá para perceber realmente que cada domínio só vai ter uma imagem, né? Vocês perceberam que os problemas onde deixou de ser função, você tinha 2 pontos com o mesmo domínio, 2 pontos numa mesma vertical. E esses infinitos pontos que eu estou marcando aqui, nesse segmento de reta, nenhum deles estão sob a mesma vertical. Essa é a maneira rápida de olhar se uma função, se uma relação é função. Você tem que ver se 2 pontos ou mais estão numa mesma vertical. Né? Então, vou fazer o seguinte argumento. Como 2 pontos, quaisquer dessa função, dessa relação, né? Que eu quero provar que é função. Como 2 pontos quaisquer dessa relação não estão, isso que eu acabei de falar, vou escrever agora, não estão sob a mesma vertical,
Não estão. Dá para perceber isso visualmente, né, pessoal? Então, o que é que eu posso concluir? Não existem, né, aquela figura do diagrama clássica. Numa mesa vertical, eu estou falando de um único domínio mandando para duas imagens ou mais. Então, isso aqui não existe. Como isso aqui não existe, né, como dois pontos quaisquer dessa relação não estão sob a mesa vertical, então é função, pessoal. Seria essa justificativa aqui, tá? E esse foi o nosso exemplo número 8, né, pessoal? Acabamos de fazer o nosso exemplo número 8. Beleza? Vamos para o próximo. Vamos para o exemplo 9 agora. Pronto, a função que eu vou fazer agora, eu vou até aproveitar isso que já está marcado. Não vou nem vou até aproveitar para não mexer tanto. Eu vou... a minha função vai ser formada agora por dois segmentos de reta. Um segmento vai ser aquele que já estava aqui, eu vou deixar ele, ó, para aproveitar. E o outro vai ser novidade. O outro vai ser esse ponto aqui, ó, mandando para cá. Pronto. Vamos fazer as linhas de chamada agora. Ó, esse ponto tem a abscissa menos 5 e ordenada menos 2. Esse ponto aqui tem a abscissa menos 2 e ordenada menos 4. E os demais eu vou aproveitar. Esse ponto aqui, 3 para 4. E esse outro ponto aqui, 7 para 4. Pronto. Dois segmentos de reta. Dois. Então, as mesmas perguntas de todos. Nesse exemplo 9, eu quero saber tudo que eu perguntei nos outros. Ou seja, quem é o domínio, quem é a imagem, e se é função ou não, tá? Sempre as mesmas perguntas, porque é essa habilidade que esse vídeo procura desenvolver. Ou seja, dada uma representação. Então, olha o tema da aula, né? Identificando uma função. Olha o tema que eu não mexi ainda, né? Identificando uma função, então, identificar uma função é saber se é função ou não. Identificar o seu domínio, né? Outra coisa importante, identificar o seu domínio, a sua imagem, é isso que a gente está fazendo, a partir de quem? A partir de um gráfico. Então, é exatamente o que nós estamos fazendo. Vamos lá. Quem é o domínio, pessoal? O domínio é a junção desses dois intervalos de vermelho, né, pessoal? Deixa eu botar uma bolinha aberta, ó. Só para mudar um pouquinho. Vou botar aqui uma bolinha aberta. Pronto. Bolinha aberta. E aí, a novidade aqui é que esse domínio, aqui, a bolinha aqui tem que ser aberta, né? Pronto. Então, domínio, pessoal, é o intervalo que vai dar onde? Aqui está fechado e aqui também está fechado. Então, é o intervalo que vai do menos 5 ao menos 2, fechado nos dois, união com quem? Com o intervalo que vai do 3 ao 7, fechado no 3, porque a bolinha está fechada, e aberto no 7, porque a bolinha está aberta. E a imagem, pessoal? A imagem, vamos estar de amarelo. Essa imagem continua a ser a mesma, está aqui, o 4. Essa imagem aqui, essa aqui, e não é difícil perceber que tudo isso aqui faz parte da imagem, né, pessoal? Também. Então, a imagem é formada pelo conjunto unitário, que contém o número 4. União, não tem um espaço para fazer na mesma linha. Não, posso até apagar aqui. Vou apagar aqui para fazer união com quem, pessoal? União com o intervalo que vai da onde? Do menos 4 ao... um pouquinho apertado. O intervalo que vai do menos 4 ao menos 2. Sendo fechado no menos 4
e fechado no -2. Pronto. É isso aí. É função ou não é função? Então, de novo, é aquela dica, né? A gente tem que perceber se dois pontos do que estão em azuis, né? São os pontos que formam a função, se eu tenho dois pontos na mesma vertical, pessoal. Vocês conseguem ver? Então, muita gente sugere que você faça o seguinte, né? Trace, se você quer visualizar isso, trace infinitas retas verticais. Infinitas é impossível, é claro, de traçar, né? Mas você traça várias, né? Pode trocar a palavra infinita pela palavra várias, né? Trace infinitas retas verticais, ponto. Se pelo menos uma delas cruzar a função em mais de um ponto, vai acontecer aquele problema de um mesmo domínio ter várias imagens. E deixa de ser função. Então, se isso acontecer, não é função. Né? Essa é a conclusão. Agora, se todas as verticais que eu tracei só cruzam em um ponto, ou nenhum ponto, que é menos, né, do que um, então passa a ser função. Então, cadê essas retas verticais? Podia traçar essa daqui, ó. Essa é uma reta vertical, ó, cruzou nesse ponto. Essa é outra reta vertical, ó, cruzou nesse ponto. Ó. Essa é outra reta vertical, ó, cruzou nesse ponto. Ó. Essa é outra reta vertical, ó. Aqui cruzou em 0 ponto, porque esse ponto não faz parte. Se eu passasse essa vertical aqui, ó, cruzou em 0 ponto, pessoal, ó. Essa outra aqui, ó, cruzou em 0 ponto de novo, ó. Agora, essa daqui, ó, cruzou em 1 ponto. Essa outra aqui, ó, cruzou em 1 ponto. Essa outra aqui. Então, são essas as infinitas verticais que eu falei nesse texto ao lado, tá, pessoal? Aí eu pergunto, claro que eu não tracei infinitas, mas eu tracei várias. Alguma delas, dessas várias retas verticais que eu tracei, cruzou a função em mais de um ponto? Ó, aqui só em um, aqui só em um, aqui só em um, aqui só em um. Todas, um. Aqui foi 0 nessa, ó. Nessa aqui foi 0, nessa aqui foi 0, nessa aqui foi 1, nessa aqui foi 1, nessa aqui voltou a ser 0. Ou seja, nenhuma delas cruzou a função em mais de um ponto. Consequentemente, eu afirmo, sem medo de ser feliz, que esse nosso exemplo 9 é função. Porque eu não tenho dois pontos da minha função, que está de azul, eu não tenho dois pontos que estejam na mesma vertical. Pronto, pessoal. Eu acho que já melhorou bastante, né, nossa vida. Deixa eu finalmente apagar, depois de aproveitar esse gráfico muitas vezes, né? Eu acho que eu consegui cumprir. Vamos fazer só mais um exemplozinho para a gente finalizar a nossa aula, né? Vamos fazer aqui um exemplo até maior, com mais espaço agora. Pronto. Vamos lá. Esse vai ser... Epa, tá acontecendo alguma coisinha aqui que eu não sei o que é, que a minha mesa não está me obedecendo. Vamos tentar essa daqui e ver se essa aqui obedece. Então eu vou apagar aqui, que está acontecendo algum problema aqui que eu não sei qual é. Vamos ver se acaba esse problema agora de novo. Ela não está identificando mais. Eu não sei o que é que está acontecendo. Deixa eu mudar de tela, então.
Pode ser que eu preciso de uma nova tela aí. Vamos traçar mais uma vez. Ver se agora acabou esse problema. Pronto, agora deu certo, finalmente. Pronto, tá aqui. Tá aqui o nosso Y. Tá aqui o nosso X. E agora a função que eu vou fazer é essa daqui. Ela vai ser composta por curva agora, tá? Não vou fazer nem retas, não. Olha essa daqui. Começa nesse ponto. Ela desce até aqui. Sobe. Depois vem para cá. E ela cresce infinitamente para cá, ó, através de uma reta. Tá? E aqui eu não vou botar ponto final não, viu, pessoal? Ó, quer dizer que ela cresce, cresce, sem fim. Esse pedaço aqui não, para aqui, tá? Vamos fazer as linhas de chamada dos pontos relevantes da função. Vamos supor que aqui seja o menos 8, que aqui seja o menos 4, e que aqui seja o menos 6. Esse ponto aqui. Esse ponto aqui agora. Vamos supor que aqui seja o 1, aqui seja o 5. E aqui seja o 5. Pronto. E vamos botar uma bolinha aberta aí. Vou botar aqui, uma bolinha aberta aqui. Pronto. Bolinha aberta. Então, as mesmas perguntas que eu fiz antes. Domínio, pessoal. Quem é? Então, não é difícil perceber que o domínio é formado... Opa, aqui não, ó. Bolinha aberta aqui. Prossegue. Prossegue, prossegue, prossegue infinitamente. Esse é o domínio, pessoal, tá? E aqui é uma bolinha aberta aqui no meio. Aqui está fechado. Pronto, é esse intervalo aqui. Como é que eu represento isso? Tem duas maneiras de fazer isso. Eu posso fazer que é o intervalo que vai do menos 8 ao mais infinito, fechado no menos 8, aberto no mais infinito, mas aí eu tenho que retirar esse elemento daqui, que não está. Então, menos de conjunto de diferença e um conjunto, vou fazer agora um conjunto, onde o único elemento é o menos 4. Então, eu retiro ele. A ideia do conjunto de diferença que nós já aprendemos lá na operação de conjuntos. Outra maneira de representar o mesmo domínio. Você podia falar que é o intervalo que vai do menos 8 ao menos 4, aberto, fechado no menos 8, aberto no menos 4, união com o intervalo que vai do menos 4, aberto, até o mais infinito. Gente, essas duas representações estão falando a mesma coisa, viu? Esse é esse intervalo que está de vermelho. E a imagem, pessoal? Vai dar onde até onde? A imagem. Ah, faltou eu botar essa imagem aqui. Vou que seja o 7. Só essa que faltou. E aí, pessoal, quem é a imagem? Acho que não é difícil perceber que a imagem vai deste ponto e todo mundo aqui embaixo, ó, faz parte da imagem. Todo mundo aqui que está de amarelo faz parte da imagem. Esse ponto aqui, por exemplo, ó, ele está aqui, ó, nessa imagem. Olha ele aqui. E esse ponto aqui, ó, olha ele aqui nessa imagem, ó, batendo aqui, ó. E esse aqui, ó, batendo aqui. Ou seja, a imagem é o intervalo que vai da onde, pessoal? Do menos infinito até o 7. Aberto no menos infinito, fechado no 7. E para finalizar a nossa aula, nesse nosso exemplo, que eu acho que é o exemplo 10, se não estiver enganado,
A última pergunta é essa função que está de azul, né? Porque o que está de vermelho é o domínio, o que está de amarelo é a imagem, as linhas de chamada são verdes, a função em si é o que está de azul, né? Nessa função azul aí, eu quero saber se essa relação que foi dada aí, esse gráfico que foi dado aí, se ele representa uma função ou não. E aí, pessoal, a resposta... Sim, um comentário que vale a pena de ressaltar é o seguinte, né? Aqui a bolinha está aberta, viu, pessoal? Ó, então, ele retira o elemento do domínio que está aqui. Ele retirou o menos 4. Agora, ele não retirou o 5 da imagem. Estão vendo aqui a imagem, pessoal? Né? Essa imagem 5 aqui, ó. Ele não retirou o 5 porque nós temos vários outros pontos da função que tem imagem 5, né, pessoal? Tá? Então, veja que o 5 faz parte da imagem. Ele não foi retirado. Mas o menos 4 não faz parte da imagem. Seja aqui ou seja aqui o menos 4 está aberto, ó, porque não faz parte da imagem. Esse comentário é bem relevante. Bem, pessoal, e agora eu quero saber se é função ou não. Qual foi a dica que eu falei no exemplo passado? Eu vou passar infinitas retas verticais, né? Uma reta vertical podia ser essa, outra podia ser essa, outra podia ser essa, e assim por diante. Outra podia ser essa. Eu traço infinitas. E onde é que cruza a curva azul? Ó, tá aqui infinitas. Infinitas. Bem, vou pintar de vermelho aqui para destacar. Aqui cruzou nesse ponto, aqui cruzou nesse, aqui cruzou nesse, aqui nesse. Ó. As infinitas retas verticais, todas elas estão cruzando a função em exatamente um ponto. Não é isso, pessoal? Ou seja, não teve uma reta vertical que contivesse 2 pontos ou mais. Qual é a conclusão que eu chego? Esta relação é função, sim. Tá? Pessoal, espero... Deixa eu voltar a tirar aqui. Pronto, vocês voltaram a me ver. Espero com esses 10 exemplos de função, através do seu gráfico, 10 exemplos, aí peguei só pontos, 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos, um segmento de reta, 2 segmentos de reta, curva, né? Uma linha curva, uma linha qualquer e uma reta. Eu fiz várias combinações possíveis. Em todas elas pedi para que você descobrisse o domínio, a imagem, e dissesse se é função ou não. Essas habilidades são essenciais para você manipular gráficos e entender o que é uma função. Espero ter ajudado a clarear, né, nessa nossa aula 12. E agora a aula 13 que virá vai começar a tocar na questão da classificação das funções. Nós vamos classificar as funções segundo 4 critérios: sinal, crescimento, paridade e contradomínio. Então, eu vou fazer uma aula para cada critério. Então, não sei qual a sequência, mas uma aula para cada critério, tá? Aguardem que essa será a nossa próxima aula. Agradeço a atenção de vocês e vou parar a gravação. Valeu, galera!